Torcedor vascaíno! Fala minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, mais um vídeo do nosso canal entrando no ar, mais uma notícia do Vasco para deixar você muito bem informado sobre tudo que envolve o nosso querido e amado Vasco da Gama. E olha, esse vídeo é mercado da bola. Tá rolando muita especulação aí, principalmente hoje, lá no meu grupo do Zap, no grupo que a gente tem no Zap, que tá aqui embaixo o link. Chegaram alguns nomes aí, né? Falaram de Jackson, falaram do nome do Everaldo, tô vendo agora há pouco surgiu o nome de Getúlio, e a gente vai esclarecer aqui pra vocês o que é fato, o que é fake nessa situação aí do mercado da bola, porque a gente sabe que todo dia aparece jogador especulado no Vasco. Se eu fosse colocar aqui todas as informações que a gente recebe de jogador que foi especulado ou que foi oferecido ao Vasco, ia ter vídeo para passar até o final do ano, mas enfim, a gente vai falar sobre isso, vai falar sobre essa questão desses três jogadores. É verdade? Não é? Vão vir para o Vasco? Não vai vir? E claro, vamos falar aí sobre os jogadores que devem estar chegando daqui a pouco no Vasco da Gama e a gente vai atualizar para vocês também. Então, vai subir a vinheta e depois da vinheta a gente vai esclarecer. Everaldo, Getúlio, Jackson. Será que tem alguma coisa aí? Você vai saber nesse vídeo. Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno. Salve minha galera do Comentaléu. Aquele abraço pra vocês. Estamos entrando no ar. Saudações vascaínas. E olha, a gente já falou que vai atualizar as informações aqui do mercado da bola, obviamente, para deixar você, torcedor, bem informado, para não trazer nenhuma dúvida aí. E eu peço que você assista esse vídeo até o final para sanar suas dúvidas sobre as questões do mercado da bola. Mas antes de trazer todas as informações, eu mando aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, você que se inscreve, você que deixa o seu like, você que está aqui comentando no nosso canal. Muito obrigado, viu? Vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. E para você, torcedor, que está chegando pela primeira vez, está conhecendo o Comentaléu Vascaíno agora, um amigo te enviou, o YouTube te recomendou esse vídeo, seja muito bem-vindo. Aqui é o lugar do Vascaíno, né? Aqui a gente traz análises, informações do Vasco, comentamos as notícias, sugerimos jogadores, enfim, trazemos a live resenha e será um prazer tê-lo aqui como nosso inscrito. Então dá essa moral aí, se inscreve e vem fazer parte dessa família vascaína. Olha, já deixei os recados. Vamos falar de mercado da bola? Vamos falar de mercado da bola porque tá rolando muita história aí. A gente sabe que hoje no Vasco é unanimidade. Então o próprio Carlos Brasil sabe disso, né? Ele fala isso. O Vasco tem hoje não sei quantos nomes aí que são oferecidos, né, por dia. Até porque o Vasco é uma grande vitrine do futebol brasileiro. Para quem não sabe, o Vasco é uma vitrine do futebol mundial até. E a questão é o seguinte. Três nomes surgiram hoje. Três nomes aí, até então, né? E a gente foi procurar. Primeiro nome que me surgiu hoje de manhã cedo, lá no grupo do Zap. A galera do grupo do Zap gosta, viu? A galera do grupo do Zap gosta de uma especulação. Aquele abraço para meus amigos do grupo do Zap aí, lá do nosso Comentaléu Vascaíno. E olha, me trouxeram a informação sobre Everaldo. Eu nem sequer sabia dessa situação. Everaldo, aquele da Chapecoense, que a gente falou que sugeria para vir para o Vasco, tá lá no Kashima Antlers e tal, e falaram que esse jogador teria sido aí oferecido ao Vasco, o Vasco estava buscando qualquer informação. E aí eu fui buscar com pessoas que eu conheço, pessoas que estão no meio do futebol, que estão no meio do Vasco, que também conhecem o Everaldo, sobre essa situação. Porque é um jogador que é muito bom, um jogador que interessa. A torcida, quando vê uma informação dessa, ela vai polvorosa, vem perguntar mesmo. E a situação é o seguinte, no momento não há conversas entre Vasco e Everaldo. O que me passaram é o seguinte, Everaldo tem contrato até o final desse mês, lá no Japão, tem alguns interesses de outras equipes japonesas, tem interesse do futebol do Oriente Médio e tem interesse de equipes brasileiras, mas nesse momento não é o Vasco. O jogador só vai definir após o final do seu contrato lá no Japão. Então, a questão do Everaldo é essa. Ninguém me confirmou que ele tivesse interesse do Vasco. Pode ser que tenha, pode. Às vezes a galera tá querendo esconder o jogo. Mas, neste momento, nenhum interesse do Vasco em Everaldo foi me confirmado. Outro jogador que a gente soube aí agora pela tarde também foi do zagueiro Jackson. Segundo informações do Lancinete, o zagueiro estaria interessando a equipes como Vasco, Botafogo, entre outras aí. Fui procurar. O Vasco, nesse momento, tem um alvo para a zaga, que é o jogador Oliveira. A gente vai lembrar que no ano passado, no início da temporada, o Jackson também foi especulado no Vasco. Não rolou. Esta temporada também. O Vasco hoje, pessoas próximas lhe dizem que o principal alvo do Vasco para a zaga é o jogador Oliveira do Atlético Goianiense. Ninguém me confirmou
nenhuma negociação entre Vasco e Jackson. Aqui me informaram o seguinte: em outros momentos, o Vasco sim sondou a situação do jogador, que está no Fortaleza, mas que não deve continuar nesta temporada, mas que agora, neste momento, o foco do Vasco é no zagueiro Oliveira, zagueiro que pertence ao Atlético Goianiense. O Vasco está esperando uma definição lá do Atlético Goianiense, que não vai se opor, né? Já falou que não libera para a equipe da Série A, mas para o Vasco eles liberam. E o que é que acontece? O Vasco está esperando essa situação para poder definir com o Oliveira. Então, neste momento, nenhuma informação sobre o Oliveira. E quando eu estava terminando aí para trazer esse vídeo para vocês, me deparei com a informação que já tinha me falado, né? Há 2 dias atrás. Mas como não repercutiu tanto, eu fiquei na minha, né? Porque me passaram essa informação. O Vasco quer contratar um centroavante. E esse centroavante pode ser o jogador que vem de lá de Santa Catarina, que é o Getúlio. Inclusive fez gol contra o Vasco. Se eu não me engano, foi nos 2 turnos, né, da Série B do ano passado. E aí, antes de eu procurar essa informação, nem procurei, na verdade, para dizer para vocês, quando me passaram isso há 2 dias atrás, porque eu não vi ninguém falando sobre isso. Hoje, a galera do Papo na Colina, agora há pouco, foi buscar essa informação, que é o seguinte: o jogador, ele tem um interesse em jogar fora, seja na Europa, seja no Oriente Médio. Neste momento, não há nenhum interesse do Vasco, principalmente falou aí a galera lá trabalha com a carreira do jogador. Eles procuraram informação lá com o Polidório, né, que é um cara que trabalha com a galera lá de Santa Catarina, e nesse momento não há nenhuma negociação com o Vasco. Mas falaram, claro, que o Vasco sempre vai agradar e que não fecham as portas. Obviamente, começou aí com a especulação, os caras não são besta, né? Vai querer colocar o jogador para jogar no Vasco. Mas enfim, a gente esclarece aí para vocês as situações dessa galera que houve especulações aí. Sobre jogadores do Vasco. A informação que eu tive agora pela manhã é que um jogador do Sub-20, o Luan Pérez, é um zagueiro que inclusive chegou do futebol paulista no ano passado, no meio do ano passado. Ele tem um interesse de clubes italianos por ele. Neste momento não houve nenhuma proposta concreta, mas segundo seu empresário, há interesses do futebol italiano pelo jogador. O jogador tem uma multa rescisória de 5 milhões de euros, mas neste momento, até o momento, não tem nenhuma informação de qual seja o time. Seu empresário só falou que tem o interesse de clubes italianos. É um jogador que não é titular, a gente sabe que o Pimentel e o próprio Zé Vitor são jogadores que estão como titulares hoje, mas o Luan Pérez é um cara de muito prestígio, principalmente no futebol europeu, porque já passou por outras equipes, já teve aí olheiros olhando, procurando o jogador, e pode ser que seja um negócio bom para o Vasco. O Vasco vai ficar de olho aí, o Vasco até então não confirmou nenhuma situação envolvendo o jogador Luan Pérez, mas o que acontece nesse momento é que o jogador interessa ao futebol italiano. O Vasco aguarda a chegada de Bruno Nazário nessa terça-feira, que deve se apresentar, fazer exames, assinar contrato e provavelmente deve acertar aí a sua chegada ao Vasco da Gama, assinar aí os seus contratos e ser anunciado. O Vasco hoje apresentou o jogador Yuri Lara, né, que tá viralizando. Uma jogada do Yuri aí no rachão que o Vasco mostrou no último treino da Vasco TV. O cara deu um carrinho lá, tá dando carrinho até no vento. Diz que tá com fome, diz que vai jogar muito bem, deve vestir a camisa 5. O jogador Raniel deve vestir a camisa 9 do Vasco da Gama. Então é isso. Agradeço a você que chegou até aqui agora. Mando aquele abraço, saudações vascaínas e até o nosso próximo vídeo. Valeu, tamo juntos e até mais.